Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui como igreja e que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, esses dias muitas pessoas passam crise. Hoje eu estava ouvi um monte de gente que está em crise. Crise por conta do calor. Pastor, difícil dormir. Isso é uma crise. Não consegue dormir por conta do calor. Mas tem pessoas que são especialistas em crise. Elas acham crise para tudo. Para todo qualquer momento é momento de crise. Mas eu queria... quantos aqui já passaram, estão passando uma crise? Deixa eu ver aqui. Só eu passei crise aqui? Quem já passou crise na vida aí? Deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus. Mas as crises, elas fazem parte, né, da nossa vida. De tempos em tempos, nós vamos ter um tipo de crise em determinada área da nossa vida, em determinado quadrante da nossa vida. E eu queria ressaltar aqui alguns aspectos, de alguns fatores de quando você está no meio da crise, para você lembrar qual deve ser o seu posicionamento diante das crises. Amém? E é interessante que nessa jornada, né, muitas vezes nós paralisamos a nossa vida por conta das crises. Paralisamos ou cortamos relacionamentos, paralisamos a vida financeira, paralisamos a célula, paralisamos o trabalho, tudo por conta da crise, né, natural, emocional, enfim. Mas deixa eu lembrar você aqui alguns aspectos, algumas coisas para você se lembrar durante a crise. A primeira dela: nem tudo o que você ouve é verdade. Fala para o pessoal do seu lado, nem tudo o que você ouve é verdade. Sei que parece meio contraditório, né? Porque nós somos do povo dos que creem, né? Quando alguém fala alguma coisa, fala, eu sou crente, eu creio. Mas nem tudo que você ouve é verdade. Então você precisa ter discernimento e conhecimento. Eu gosto muito dos bereanos, porque os bereanos, eles conheciam a palavra, e porque eles conheciam a palavra, quando eles ouviam alguma coisa que estava contra, eles se posicionavam. Então, de tempos em tempos, você vai ver pessoas falando muita bobagem. E aí, quando alguém fala uma bobagem, né, às vezes nem adianta discutir, às vezes você mete o louco e fala, deixa falar. Não dá para discutir com o louco. Então veja, mas olha só o que diz aqui no texto, lá em 1 João, capítulo 4, verso 1. Olha o que o texto diz. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então está dizendo aqui que quando você está ouvindo alguma coisa, o que é você não dar crédito? Significa você não acreditar naquilo que está sendo falado. Porque a própria palavra de Deus que tem muitos falsos profetas. E quando você ouve alguma coisa que não procede do Espírito de Deus, que não procede da palavra de Deus, e você toma isso como verdade, isso é o falso evangelho. E a Bíblia diz que nos últimos tempos vão ter muitos falsos profetas. Por isso que é importante você conhecer a palavra, você ler a palavra. É de extrema importância. Quantos estão compreendendo? Então veja, e é interessante, vou contar um negócio aqui para você. Povo fácil de ser enganado é o crente. Sabia disso? Pensa num povo fácil de ser enganado. Por quê? Geralmente o evangélico, o cristão, ele tem um coração aberto a ajudar em todo e qualquer momento. E muitas vezes, irmãos, vai aparecer pessoas com o espírito errado, para enganar o povo de Deus. Pastor, acontece isso? Acontece. Eu me lembro, alguns anos atrás, lá na Armênia, chegou um irmão, e
ele tinha um modus operandi de enganar igrejas. Então ele chegava na igreja com o espírito errado, de enganador, de 171, de picareta, de salafrário, mas ele chegava lá e falava o seguinte: olha, eu acabei de sair da cadeia e tal, contava uma história, e ele passava por aquele processo de encontro, e falou: eu quero mudar de vida. Aí ele chegava e falava assim: irmãos, estão querendo me matar. Como eu era viciado, era do tráfego, e eu preciso pagar assim uma dívida de, na época acho que era 4 mil reais. O líder de célula fez 4 mil reais, sim ou não? Não. O discipulador. O discipulador mobilizou todas as células. Deu os 4 mil na época? Não deu. Daqui a pouco quem que estava mobilizado? Toda a igreja, o irmão não pode morrer. Que coisa. Que coisa. Mas a boa notícia é que Deus tem as suas multiformas de expor. E aí um dia, tinha um irmão que verdadeiramente tinha ficado preso. E aí chegou essa história nele: mas quem que ficou preso? Um mano lá. Falou: deixa eu conversar com ele. No dia que foi conversar, ele falou: não, eu fiquei preso em tal lugar no ano tal. Aí ele falou: agora nós estamos com um problema. Porque esse ano, e eu cuidava desse raio, desse jumbo, e você pica o pé daqui que você nunca teve lá. Ou seja, o que o cara está fazendo? Enganando. Quantos estão compreendendo? Então, nem tudo que você ouve é verdade. Por isso que você precisa ter discernimento com que espírito que a pessoa está falando. Porque vai aparecer falsos profetas, sim. Vai aparecer enganadores, sim. Isso aparece. Pode aparecer na igreja, na célula, num negócio que você tem. Alguém querendo passar a perna em você. Você tem um negócio, vai fazer um negócio com alguém. Às vezes tem alguém que quer passar a perna em você. Se você não tiver discernir o espírito, com qual espírito aquela pessoa está querendo fazer aquele negócio, você pode ser passado para trás. Quantos estão compreendendo? Então veja, você precisa ter esse discernimento, quando você vai conversar com alguém. Às vezes até para ajudar alguém. Quando você saber se com qual espírito aquela pessoa está precisando daquela ajuda. Quantos estão compreendendo? Então veja, muitas vezes, nós precisamos ser os homens da fé, as mulheres da fé, mas precisamos ser movidos e direcionados pelo Espírito de Deus. Senão, muito provavelmente, você vai se frustrar em algumas oportunidades. Então veja, pastor, quer dizer então que agora eu tenho que ter uma visão pessimista assim das coisas? Não, muito pelo contrário, né? Então, o Jó, por exemplo, Jó parece que tinha uma atitude pessimista, né? Porque lá em Jó 3,25 fala assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Parece que alguém tem uma visão pessimista. Você conhece alguém que tem uma visão pessimista a respeito da pessoa dele, das coisas que ele vai fazer? Você conhece alguém assim, que sempre tem uma visão pessimista? Sempre tem uma visão pessimista, sempre tem uma visão crítica da coisa. Sempre é muito difícil. Quantos estão compreendendo? Então veja, você não deve ter essa visão pessimista e crítica a respeito das coisas. Muito pelo contrário, você deve ter uma visão segundo a visão do apóstolo Paulo, que era um homem cheio de fé e otimismo. Pensa um cara cheio de fé e um cara otimista diante das circunstâncias. Era o apóstolo Paulo. Lá em Filipenses 1,20 ele fala: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então veja, esse é um cara cheio de fé e cheio de otimismo. Ele tem uma visão que Deus vai ser engrandecido através dele. Se vai ser pela vida, se vai ser pela morte, ele sabe que ele vai ser um canal de abençoar
outros, independente das circunstâncias. Isso é alguém que tem uma visão otimista. Isso é alguém que não é paralisado pelas intempéries da vida, pelas dificuldades da vida, pelas circunstâncias, pelos cenários adversos que muitas vezes acontecem diante de nós. Então veja que o apóstolo Paulo, ele não paralisava, ele não ficava criticando, uma visão crítica, pesado, nada disso. Ele não falava, e agora, o que vai acontecer comigo? Será que foi por conta disso, foi por conta daquilo? Não, ele fazia aquilo que devia ser feito, porque ele era movido, e através do Espírito Santo, ele tinha discernimento. Então, quando as coisas não iam a bom termo, ele não paralisava, muito pelo contrário, ele permanecia adorando e louvando a Deus. Então veja, o segundo aspecto é, olhe para as coisas eternas. Fala para o pessoal do seu lado, olha para as coisas eternas. Tudo passa. Fala para o pessoal do seu lado, tudo passa. Aleluia. Ia chamar o Zé para falar essa parte. E tudo passa. Então veja, tudo passa. As crises que você tem existenciais, a respeito de si mesmo, a respeito das suas finanças, a respeito de relacionamentos, essas crises, elas vão passar. Crises naturais vão passar. Por isso que você precisa ter uma visão eterna, olhar para as coisas do alto. Nada aqui do que está aqui vai durar para sempre. Ah, pastor, meu casamento, é até que a morte o separe. Nem o seu casamento vai durar para sempre. Por quê? Porque você vai ter um outro casamento. E esse casamento, onde nós somos, esse sim vai ser eterno. Quantos estão compreendendo? Então veja, projeta para mim 2 Coríntios 4,18. Diz assim, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, ou seja, tem prazo de validade, tem um tempo pré-determinado. E as que não se veem são eternas. Então, veja que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, as que você não está vendo, ele está falando que é a respeito da eternidade. Estas sim são eternas. Estas sim são eternas. Então, veja, olhe para as circunstâncias de forma positiva. Nem tudo é bom, mas olhe para as circunstâncias procurando algo de bom. Então, de fato, você está no meio de uma tribulação, de uma circunstância, e de fato que não é bom, mas procura olhar essas circunstâncias como algo positivo, com um olhar positivo daquilo que Deus vai fazer em você, através de você, naquelas circunstâncias. Porque se você olhar coisa ruim, falar, ó, vida ao céu, e pegar o caminho de ladeira abaixo, acabou. Então, é fato que no decorrer da nossa vida, vai acontecer circunstâncias que aos olhos naturais são ruins, mas procura ter um olhar positivo até para essas circunstâncias. Porque são oportunidades de crescimento, de amadurecimento, são oportunidades para que você cresça e amadureça. Amém? Então veja, a fim de permanecer otimista, quando tudo parecer estar indo mal, seja no trabalho, seja na escola, seja nos relacionamentos, seja nas finanças, né? Seja, comece o seu dia declarando fé. Pastor, mas está tudo ruim. Pois é, então começa declarando algo bom. Porque se já está tudo ruim, não vai resolver nada. Você ficar deitado, chorando, se lamentando. Comece com algo bom, comece declarando fé, comece a declarar um dia de poder, de vitória, de glória. Pastor, mas não estou vendo nada. Você não precisa ver, você precisa crer, você precisa abrir a sua boca e gerar no mundo espiritual aquilo que talvez você não esteja vendo, mas porque você crê, então você falou. Não é isso que diz a palavra? Nós ministramos 6 vezes, porque criei, então eu falei. Pastor, eu escrevi um livro só falando disso, porque eu criei, então eu falei. Então comece a declarar aquilo que você não está vendo. Comece a declarar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. São sonhos, é uma promessa. Não estou vendo nada. Não precisa ver, simplesmente declare. Você vai ver que o seu espírito
ele já vai ser engrandecido, fortalecido, né? E vai ter um fôlego novo. Amém? Aleluia. Então veja, quanto mais você exercitar, maior é o seu fôlego. Nós começamos a jogar bola, ou melhor, começamos a correr atrás de um negócio redondo. Jogar bola é outra coisa. Mas eu vi o primeiro dia lá, a coisa estava difícil. O segundo dia estava difícil, mas menos difícil. Ou seja, o pessoal já pegou um pouquinho mais de fôlego. O que isso fala? Daqui a pouco, né, as pessoas que não tinham muito preparo físico, estão correndo mais, estão avançando mais. Quantos estão compreendendo? Se assim é com as coisas naturais, eu quero te dizer que as casas espirituais é da mesma forma. Quanto mais você ora, quanto mais você declara, maior a sua musculatura de fé vai ficando. E mais você vai crendo, e algo começa a acontecer no seu espírito que não é produzido por você. Então, pastor, eu nunca senti isso. Então comece a exercitar, comece a declarar, comece a verbalizar, comece a crer nas coisas do alto. Amém? Lá Salmo 5, verso 3 diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha só que poderoso esse versículo. O salmista está dizendo aqui que logo de manhã, o Senhor ouve as minhas vozes, ou seja, logo de manhã ele já fala com Deus. Deus já ouve a sua voz. Ele apresenta a oração e ele fica esperando. Ou seja, porque ele falou com o Senhor, ele já fica na expectativa de receber. Que coisa extraordinária, que coisa tremenda. Só porque ele falou com o Senhor, agora algo aconteceu no seu interior, gerou uma expectativa santa, e agora ele está esperando receber. Que coisa tremenda. É que nem quando o seu filho, ele chega, você que é pai, o seu filho chega e ele pede, sei lá, um presente, um celular, um brinquedo, um videogame, sei lá o quê, uma pipoca do cinema que seja, ele pede alguma coisa, pai, traz um pirulito do bar da esquina, da padaria é melhor, né? Traz um pirulito da padaria, e aí, só porque ele falou, de manhã, antes do pai trabalhar, ele passa já, e ele fica esperando, a expectativa de que ele vai receber esse pirulito. Quantos estão compreendendo? E o pai lhe fala: eu preciso levar um pirulito para o meu filho, eu preciso comprar esse celular para o meu filho, eu preciso fazer algo, porque só porque ele pediu, só porque ele verbalizou, as palavras têm poder, de vida ou de morte. E quando você verbaliza palavras de vida, você já deve abrir o seu coração para receber, cheio de expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer. Quantos pode dizer um glória a Deus por isso? Sabe, mas às vezes o processo é meio trabalhoso. Às vezes fala assim: pastor, parece que eu faço e eu não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Tem uma história muito conhecida, talvez você já ouviu essa história, mas diz que um casal de missionário lá na África, e durante muitos anos lá na África, fazendo missões, e enfim, o pessoal mandando verbo, eles ralando lá na África, e desbravando o evangelho na África, e aí, quando eles voltam, né, para a capital, para Nova York, na época o presidente dos Estados Unidos era Theodore Roosevelt, e por coincidência, Roosevelt, nas suas grandes empreitadas aí, de grandes missões aí, eles pegam o mesmo navio na volta. E aí quando eles estão chegando, ele começa a ouvir ali uma grande recepção para o presidente Roosevelt. E havia ali uma fanfarra, e ali havia uma grande comitiva para receber, para transportar ele, e ele, juntamente com a sua esposa, ele foi para um apartamento muito barato, pensando como é que ele ia pagar suas contas, como é que agora o que ele ia fazer para arrumar trabalho, para sustentar ele, pagar suas contas, e o espírito dele se abateu.
Ele compartilhou com a esposa, falou: olha, eu estou abatido no meu espírito, porque nós fizemos tanto na África, entregamos a nossa vida lá, e não tinha uma viva alma para nos receber, depois de tantos anos árduos, não tinha ninguém para nos receber, e diz que o seu espírito ficou abatido. E aí, diante desse cenário, a sua esposa falou: olha o Senhor, mulher sábia, e disse que ele foi para o seu quarto, e ele falou: Senhor, eu estou tão abatido, agora que eu cheguei em casa, não tinha uma vida para me receber, eu tinha expectativa de chegar em casa, e tivesse alguém para me receber, e saber como foi lá, naquela época não tinha essa internet, toda essa velocidade. Ele falou: eu tinha essa expectativa, do chegar em casa, mas aí diz que, daqui a pouco ele saiu, e ele saiu já com um novo semblante, e a sua esposa perguntou: conversou com o Senhor? Ele falou: conversei, enquanto eu estava abrindo meu coração, falando essas verdades, como eu me sentia que eu estava voltando para casa, e não havia ninguém para nos receber, nem a mim, nem a você. Ele falou: nessa hora eu senti o Senhor colocando a mão nos meus ombros, me abraçando, e falando: filho, você ainda não chegou em casa, esse não é o seu destino final, você ainda não chegou em casa, sabe? Então às vezes nós temos crises naturais, por coisas naturais, e esquecemos o propósito eterno de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos ter os nossos olhos olhando para a eternidade, inserindo. Isso não quer dizer que você não deve mais trabalhar, fazer essas coisas naturais aqui, não, mas isso quer dizer que você precisa colocar ordem na sua escala de valor. Quando você acerta isso no seu coração, tantas coisas começam a se tornar mais fáceis na sua vida, você começa a se tornar uma pessoa mais leve, mais fácil de lidar, menos crítica, mais dócil, alegre, contente, em toda e qualquer circunstâncias. Quantos estão compreendendo? Sabe, projeta para mim Efésios 3:20. Deus é poderoso. Vamos ler juntos, cadê? Eu estou lendo outra versão aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então veja, Deus, ele tem todo o poder que opera em você para fazer tudo. Então confie, creia, declare, fale, converse. Esses dias, meu filho estava numa crise, quebrou o celular. Ó vida do céu, quebrou o celular. Eu estava querendo comprar um celular assim, daí ele falou: pai, eu queria tal celular. Eu falei: é mesmo, filho? Eu falei: mas tem um melhor do que esse ainda. O que você acha? Pai, esse é mais caro. Você quer? Ele só pediu. O pai sempre surpreende. Quantos estão compreendendo? Então veja, agora se ele falar: esse está quebradinho aqui, estava quebrado, já tinha quebrado a tela, a parte de trás estava coisa, a bateria começou a estufar, o bicho estava usando. Na hora que eu vi a bateria estufando, eu falei: vai explodir. Falei: arranca esse negócio da tomada. Arranca. Falei: desde quando essa bateria está estufando? Faz tempo. Ele só tinha que pedir. Só tinha que pedir. Falar: pai, ó, está estufando a bateria, preciso de um novo. Como estão compreendendo? Tem coisas que a coisa está estufando, está inflando. A dívida está inflando. E você fala: deixa explodir. Não, pede para o pai. Pai, resolve. Resolve. Tem coisas que você não vai resolver. Mas se você, com o espírito correto, pedir para o pai, o poder opera. Quantos estão compreendendo?
O Zé ficou bem na frente do relógio. O que a gente faz agora? Deixa eu ver ali. Aleluia. Então veja. Terceiro aspecto. Deus faz tudo cooperar para o seu bem. Fala para a pessoa, Deus faz tudo para cooperar para o seu bem. E aí nós vamos ter que projetar Romanos 8, 28. Aleluia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Sabe, alguns mestres e historiadores dizem que Deus faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Né? Então veja, aqui nós precisamos entender e destrinchar esse versículo, para que esse versículo seja uma verdade na sua vida. Então aqui a palavra sabemos, que é o oia no original, significa saber que não vem por meio de estudo e aprendizado, não é uma compreensão mental apenas, mas é algo que sabemos por revelação no Espírito. Então você está dizendo que é algo que é revelado pelo Espírito no original, não é uma questão de compreensão ou entendimento, de aprendizado. Eu aprendi 2 mais 2 são 4, não, é uma revelação do Espírito, é que quando você sabe, você tem uma convicção, e aí você experimenta, amém? Então veja, que todas as coisas, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, não apenas para as coisas boas e agradáveis, mas até aquelas ruins que não cooperam, mas no final das contas, Deus tem o poder de transformar aquilo que é ruim em bênção para você. E ele diz, cooperam para o nosso bem. Deus não diz que todas as coisas são boas. Ele não diz isso. Há coisas realmente ruins. O que ele afirma é que todas vão cooperar para o nosso bem. Tanto as boas quanto as ruins. No final do processo, acredite, vai cooperar. Lá em Filipenses 1,12 diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então veja, quem está falando isso? É o apóstolo Paulo. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Está projetando aí. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, o que acontecia com o apóstolo Paulo? Era só flores, sim ou não? Onde ele chegava, ele tinha uma comitiva recebendo ele. Era assim ou não? Não. Vai estudar as viagens de Paulo, os naufrágios de Paulo, picada de cobra, apanhando, sendo preso. Mas ele está afirmando aqui que essas coisas cooperavam para o progresso do Evangelho. Que coisa tremenda. Pastor, como assim? Cansei de falar, vou repetir mais uma vez, para fixar aqui na vida dos irmãos. Ele chega na cidade, tem uma mulher possessa, escrava, que o seu dono era um processo de adivinhação. E o seu dono ganhava dinheiro através disso. O apóstolo Paulo vai lá e expulsa o demônio. Pau na cabeça do apóstolo Paulo. Vai preso. E aí depois que ele vai preso, toma lá 40 chibatadas menos uma, e apanha, e não sei o que, e tal. Qual que era a posição do apóstolo Paulo, depois de tudo isso? Ele estava reclamando, Deus, por que eu estou passando por estas coisas? Eu, como pregador das boas novas, do Evangelho, por que eu estou passando um cenário terrível? Olha minhas costas sangrando, olha como eu estou aqui nessa masmorra preso. Ele estava fazendo isso? Não, ele estava louvando e adorando. E só porque ele estava louvando e adorando, houve um terremoto, as cadeias se abriram, nenhum preso fugiu, o carcereiro ia se matar, porque falou, agora vai todo mundo fugir. Ele falou, não se mata não, e lá começa uma igreja. Que coisa extraordinária.
Que coisa tremenda. E aí ele pode chegar aqui e falar, quero ainda, irmãos, cientificar, ou seja, que vocês têm entendimento científico, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, foi bom ou foi ruim no final das contas? Foi bom, porque talvez era a única forma de se nascer uma igreja naquele lugar. Amém? Quarto aspecto. Deus é por você e não contra você. Irmãos, tem gente que acha que Deus é contra. Pastor, que é isso? Mas acredite, às vezes, pessoas que não têm muito discernimento, quando acontece alguma coisa, ela acha que Deus está contra, que Deus se virou contra ela. Já viu alguma pessoa no meio do processo falar, Deus não gosta mais de mim, Deus não me ama, Deus me esqueceu na chapada, ó vida, ó céu? Isso não é verdade. Lá em Romanos 8,31, olha o que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Por quem? Deus é por quem? Fala assim, é por mim. Bate no seu peito e fala assim, é por mim. Então veja, sabe, não tem nada de errado. Tem algumas coisas, eu mesmo já falei muitas vezes, mas às vezes as pessoas, não, por que eu estou passando por isso? Ó vida, ó céus. Aí todo mundo fala, não pode dizer o porquê. Já ouviu isso? Fala, já ouvi até de você, pastor, muito provavelmente. Fala, não, uma vez tem um livro aí que todo mundo começou a replicar, quando você estiver passando, não pergunte o porquê, pergunte para quê. Né? Mas veja, não tem nada de errado em se perguntar por quê. Apenas tenha cuidado para não pensar que Deus é a causa do problema. Porque quando você pergunta para Deus, com esse espírito dizendo que Ele é o problema, aí esse porquê está errado. Aí esse porquê está errado. Por conta da raiz, da origem. De amargura, de ressentimento com Deus. Mas vou dar um exemplo aqui. Você que é casado. Deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu pensar, agora me fugiu um exemplo aqui. Mas vou dar um exemplo aqui, vamos supor. O homem saiu do banho, entrou no quarto, se enxugou, e a toalha está onde, irmãos? Aonde está, irmãos? Em cima da cama, meu Deus. A mulher, ela entra no quarto e fala assim, para que está essa toalha na cama? Isso é um diálogo coerente, sim ou não? Amado marido, para que estás essa toalha na cama? Ela faz isso, sim ou não? Não. Ela vai perguntar o quê? Por que você deixou essa toalha na cama? Irmão, se o seu marido faz isso, glorifica, sinal que ele é homem. Hoje em dia está difícil arrumar um cara que deixa a toalha na cama. Mas enfim, brincadeira. Mas enfim, eu só estou dizendo, se você agora chegar com a jurisprudência e falar que deixa, irmãos, eu não deixo mais toalha em cima da cama. Só para deixar claro. Porque eu entendi que minha mulher não gostava. E se ela não gosta, eu também não gosto. Amém? Mas no começo era assim. Então veja, mas resolve muitas vezes um diálogo. Você precisa entender que Deus, Espírito Santo, é uma pessoa. Não tem problema você chegar e perguntar a Deus, por que eu estou passando isso? Talvez você não esteja vendo. Fala, abre os meus olhos. Eu sei que tem algo de bom nisso. Eu sei que tem algo que o Senhor quer fazer de bom, eu não estou vendo, mas eu creio que tem algo extraordinário que o Senhor vai me ensinar. É diferente o discurso. Não tem um discurso, por que eu estou passando isso? Eu sou um servo fiel. Chega aqui igual como esse espírito jovem rico. Eu já cumpro todas essas coisas. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. O que é isso? É legalismo. A lei passou. É legalismo. Então você não pode chegar diante de Deus sendo um legalista, baseado na lei.
Mas quando você é um filho amado e você se coloca diante de Deus, baseado na graça, só porque você é um filho amado, aí as coisas são diferentes. O cenário é diferente, o diálogo é diferente, o discurso é diferente. O relacionamento é mais íntimo. Como estão compreendendo? Amém? Aleluia. Então veja, cuidado com o pensamento religioso. Porque quando você tem um pensamento religioso legalista, aí é o seguinte, meu carro quebrou, o filho adoeceu, eu falo, o que eu fiz para o meu carro quebrar? Já sei, esse mês, já sei. Foi o dízimo que eu não dei. Não, dei só parte do dízimo, é isso. Aí quebrou, o devorador veio, roubou tudo. O que é isso? É um pensamento legalista. Você ainda está andando na base do merecimento. E se você anda na base do merecimento, você não consegue experimentar a graça. Como estão compreendendo? Então não é uma questão do que você fez e porque está dando certo ou está dando errado. Não tem a ver com isso. Tem a ver que todas as coisas cooperam. Sejam que aparentemente boas ou ruins, vão cooperar para o seu bem. Essa é a graça de Deus. Amém? Aleluia. Paulo diz lá já li aqui, né? Vamos ler de novo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá em Romanos 8,33 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então veja, nós somos justificados por Cristo. Quando você tem essa clareza, essa revelação, alto lá. Que poder que o inferno tem? Nenhum. Eu já fui justificado em Cristo, eu já fui revestido de Cristo, e eu sou o filho amado. Aleluia. Quinto aspecto, desfrute da vida com louvor e bom humor. Lá em Salmos 34, verso 1, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Irmãos, o que é em todo o tempo? O que é em todo o tempo? É o dia que está bem e o dia que está mal. Então, eu acabei de citar aqui a história do apóstolo Paulo. Quando ele foi preso, açoitado, o cenário era bom ou ruim? Mas era um tempo de dificuldade. Mas o louvor estava nos seus lábios. Então, isso está dizendo o quê? Em todo tempo, em tempos de abundância, em tempo de escassez, o louvor deve estar nos nossos lábios. Porque às vezes tem irmãos que o louvor só está nos lábios quando tudo vai bem. Aí quando tudo vai bem, ele adora, ele louva, ele sobe aqui, e ele dá um testemunho lindo e maravilhoso, mas o dia que a coisa não anda a bom termo aos seus olhos, aí ele para de louvar, ele não vai mais na célula, ele não vai mais no culto, ele se rebela. Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus só faz na vida do outro, olha a minha vida, porque as coisas para mim não dão certo, e no outro que acabou de se converter dá certo, pronto, ele já perdeu o rumo, perdeu a graça, está andando na base da lei, na base do merecimento, daquilo que ele pode fazer. Quantos estão compreendendo? Então é importante você ter o louvor nos seus lábios em todo momento, amém? Sexto aspecto, já estou quase finalizando. Procure ser produtivo no tempo da luta. Irmãos, por que ser produtivo no tempo da luta? Porque tem pessoas que elas vão bem enquanto estão ganhando. Mas a hora que começa a perder uma luta, elas param. Aí elas não produzem mais. Aí elas desanimam. O Michel aqui é vendedor. Se você pegar um vendedor velho, que parou no tempo, isso não estou falando aqui de idade, porque tem vendedor de 1 ano que é um vendedor velho. Ele parou de lutar, ele estagnou. Pode observar. Ele está numa luta, mas ele não consegue produzir mais.
E aí, quando isso acontece, ele vai achar um culpado. Ele vai achar um culpado do porquê ele não consegue produzir, o porquê das lutas que ele está passando. E aí, meu irmão, minha irmã, nós temos N histórias aí, de que quando a coisa não dá certo, as pessoas arrumam um culpado, procuram um culpado. Então, em meio de luta, as pessoas às vezes procurar um culpado. Aconteceu isso desde sempre. Então, quando Adão e Eva, quando Eva peca, ou melhor, quando Adão não guarda a esposa, e ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois eles se sentem lá, eles se enxergam que estavam nus, fazem folhas de figueira, Deus vai ter com ele. Qual que é a justificativa de Adão? Ele fala, olha, Deus, eu que errei e não guardei minha esposa, é isso que ele fala? Não. Ele para de lutar. E todas as vezes que você parar de lutar, você vai procurar achar o quê? Um culpado. Um culpado. No caso dele, o que ele fala para Deus? O problema é Eva, é a mulher que tu me deste. De quem que era o problema? De quem que era o problema? De quem que era? Vou te falar de quem que ele estava falando, de quem que era o problema. Quando ele falou assim, ó, o problema é a mulher que tu me deste, o problema não era Eva, ele estava falando, Deus, você que errou. O problema é o Senhor. O problema é Deus, que foi você que me deu Eva. Então, se você olhar de uma forma mais pessoal, você fala, o problema é de Eva. Mas, se você for entender a totalidade, ele está falando o quê? O problema é a mulher que tu me deste. Ou seja, o problema foi você. E todas as vezes que você para de lutar e as coisas não começam a dar em bom termo, ao invés de você ter aquela visão otimista, de você declarar a palavra, de você se posicionar no mundo espiritual, você vai achar o quê? O problema é Deus. Você para de lutar. E quando você para de lutar, o problema é de Deus. O problema é do pastor, o problema é do discipulador, o problema é do líder, o problema é dessa igreja. Vou procurar outra igreja, mas aí você vai descobrir que o problema também é da outra igreja. E aí você nunca vai se encontrar, por quê? Porque não enxergou e não botou um espelho diante de si. Como estão compreendendo? Aleluia. Então veja, é fácil você projeta para mim Efésios 5, verso 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então veja, a Bíblia já diz que os dias são maus, você precisa remir o tempo. Se você parar, você vai ficar procurando um monte de culpado. Mas se você remir o tempo, você vai parar de arrumar desculpas. Então veja, às vezes é fácil culparmos as circunstâncias pela nossa falta de fruto, pela nossa falta de resultado. É fácil. O problema é meu chefe, o problema é não sei quem, o problema é o pastor, é o líder, é o cônjuge, é os filhos, é o pai, é a mãe. É fácil. Mas você precisa remir o seu tempo, porque os dias são maus. Uma vez que você sabe que os dias são maus, você vai pedir a sabedoria para remir o tempo, para fazer com que as coisas aconteçam, direcionado pelo Espírito Santo. Aí você fala, vou parar de dar cabeçada, e vou consertar a minha vida, vou alinhar, vou voltar para o trilho. E aí, ao invés de reclamar ou lamentar pela situação, transforme tudo em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então transforma tudo em bênção. Tenha um olhar positivo a respeito das coisas. Amém? Então veja, pastor, mas minha vida está tão azeda. Então, peraí, se Deus te deu um limão, faça uma limonada. Resolve o problema. Para de reclamar que o limão está azedo. Pega o limão e faz uma limonada. Tenha com bons olhos. Fala, aleluia, Deus me deu um limão, só tem um limão. Aleluia, vou fazer uma limonada refrescante nesse calor, vai ser extraordinário.
Vai ser ou não vai, irmãos? Vai ou não vai? Então veja, é tudo uma perspectiva de fé, de como você vê as circunstâncias. Amém? Aleluia, já estou encerrando, irmãos. Então veja, pastor, mas a minha vida é tão difícil, eu já passei por tantas circunstâncias adversas, ó vida, ó céu, ó azar, e não sei o quê. Para de reclamar e vira o disco. Não tem mais disco, né? Bom, os jovens não vão entender o que eu falei agora. Deleta esse stream. Agora os jovens não entenderam. Deleta ele. Então veja, o que eu estou dizendo? Sabe, tem coisas na sua vida que você está reclamando, está murmurando, que não tem jeito. Pega disso daí e faz desse limão uma limonada. Sabia que os maiores investidores aí de ONGs, que ajudam a determinadas causas, é porque muitos já passaram por isso. Já passaram por isso. Aí você vai ver a ONG dos... Deu branco agora, de uma ONG. Mas você pega alguém lá, a ONG da fome, lá na África, você vai ver que um dos maiores mantenedores, o cara já, hoje ele é mega multimilionário, mas ele já passou a fome lá atrás, aquela dor dele agora, ele se transformou numa causa. Aquilo que ele passou, que foi muito sofrimento, agora se tornou uma causa. Então, às vezes, nós estamos no meio de um processo que Deus está trabalhando, e aí você quer abrir mão de tudo. Mas, na verdade, você precisa pegar aquilo, extrair do melhor e abraçar uma causa. Como estão compreendendo? Então, você vê as irmãs do Kids aí. Elas abraçaram uma causa. Muitas dessas irmãs tiveram problema na infância. E aí, no contexto, começa a pegar um monte de problema daquelas crianças que passaram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e elas abraçam a causa. Então, às vezes, você está passando uma dificuldade, seja financeira, abraça a causa, fala, eu vou agora reverter essa situação, e todo quebrado que chegar aqui, eu vou ser um fator para ser um abençoador, para instruir, para dar um testemunho. O casamento está destruído. Pois é, o meu já teve também. O que eu fiz? Restaurei meu casamento, e agora eu tenho autoridade para falar, e com convicção que Deus restaura. Mas Deus não liberta de coisa A, B ou C. Liberta sim. Então pega essa causa que tanto te aflige, resolva o problema, inclui Deus no negócio, e agora você tem autoridade para resolver. E aí se abraça a causa, aí se ajuda aqueles que não podem. Então não adianta você ficar chorando, se lamentando, porque existe uma bênção sim de quando você se posiciona para ajudar os outros. Não estou falando aqui nem de questão financeira, eu estou falando aqui de posicionamento espiritual, de realidade. Então você veja que Jó estava na pior. Ele podia ter entregado os seus pontos, mas ele era um homem de Deus. Tinha suas crises, lógico que tinha, como qualquer um de nós. Temos de tempos em tempos. Mas diante das circunstâncias, ele vê os amigos lá, o que ele faz? Ele começa a orar pelos amigos. Enquanto ele orava pelos amigos, ele foi curado. Que coisa extraordinária. Então veja, que não adianta você ficar se lamentando pela situação. Comece a orar, se posicione. Deus tem algo para fazer em você e através de você. Quando a palavra de Deus fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é isso. Aquele que foi ali afligido no pecado, quando ele entende, ele abraça essa causa, porque ele quer abençoar os demais que estão à sua volta, superabunda a graça. Simples assim. Então tudo na nossa vida é uma questão de posicionamento. Não é uma questão de sentimento, mas sim de posicionamento. Quando você se posiciona, quando você verbaliza, quando você abre a sua boca, quando você começa a declarar as boas novas. Pastor, o cenário é terrível. Eu não quero saber se o cenário é terrível. Eu quero saber se você está abrindo a sua boca e declarando as boas novas diante desse cenário.
Não adianta você murmurar, reclamar, o cenário é ruim, começa a falar e agradecer, Senhor, eu já estou vendo aqui as boas novas, já estou vendo aqui as minhas finanças restauradas. Pastor, quer dizer que minhas finanças vão ser restauradas, eu já posso gastar o cartão de crédito? Não, seu tolo. Tem que ter sabedoria, porque tem gente que age assim, por emoção. Isso é tolice. Isso é tolice. Você precisa ter sabedoria e entendimento. Tem dificuldade? Procura ajuda. Tem dificuldade para orar? Procure ajuda. Não tem como você viver uma vida cristã isolado do corpo. Quando você compreende, você está junto ao corpo, aí você cresce. Às vezes você vai precisar pedir ajuda. Pastor, você já pediu? Já. Às vezes peço para os meus pares, pastor Fernando, pastor Wilson, sem problema nenhum. Ai, pastor, mas eu vou me expor. Tolo. Joga logo essa sua reputação fora. Eu não quero ficar patinando, parado. Então, se tem algo que eu sei que não está dando certo, eu vou lá e corro, peço ajuda. Isso é uma humildade. E quando você fala, nossa, eu devia ter perguntado antes. Agora eu aprendi o caminho. Então, veja, tudo está posto à mesa do Senhor. A grande questão é você sentar e participar. É você sentar e falar, eu faço parte deste corpo. Eu faço parte dessa grande obra. Eu sei que eu estou nesse tempo aqui, não é para viver todo o tempo aqui, existe uma eternidade. Aqui é a oportunidade de Cristo ser formado em mim. Sabe quando você tem essa visão de que Cristo está sendo formado em você, através de N circunstâncias, a sua postura ela muda. Você não fica mais abalado por A, B ou C, porque o seu alvo é outro. E quando Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Quando Deus quiser restaurar, Ele vai restaurar. É só você se posicionar. Quando estão compreendendo? Então, é importante você ter uma visão otimista a respeito das boas novas. Otimista. O que é otimista? É você crer. Você está alegre, disposto com a verdade do Evangelho. Porque o que vai mudar a sua vida, deixa eu dizer aqui, o que vai mudar a sua vida não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu negócio. O que vai mudar a sua vida é o poder do Evangelho. O que vai mudar a sua vida é o Espírito Santo que habita em você. Não existe poder no homem para convencer outro homem. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito de Deus. Então não adianta eu chegar aqui e introjetar, se você não abrir o seu coração e falar, Senhor, me muda, me usa, muda a minha visão. Por isso que tem pessoas que passam anos no Evangelho da mesma forma, porque não abriram o coração, que é o mesmo modus operandi, a mesma religiosidade, não dá certo, não funciona, é legalismo, é lei, é merecimento. Abra o coração para desfrutar da graça de Deus. Surfa nessa onda de Deus, da graça, abundante graça. Pastor, eu não mereço. E quem disse que você merece? É lógico que não merece, é de graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade da graça de Deus. Então, não aceite nenhum peso, nenhuma condenação sobre a sua vida. Simplesmente desfrute da graça do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Amém. Aleluia, eu quero orar por você nessa noite. Já avançou o horário ali, 2 minutos. Amém? Sabe, queridos, se você quer mudar a sua visão, às vezes, eu sei, todos aqui em algum momento já passaram um tipo de crise. E vamos ser sinceros, tempos de crise nem sempre são fáceis. Passamos por uma Covid. Irmãos, quantos problemas tiveram na Covid? Financeiro, conjugal, de perda de negócios, de coisas, né? De vidas e tantas perdas que nós tivemos, de familiares, entes queridos. São crises. Então, em algum momento, todos nós tivemos um tipo de crise. Mas a grande questão é como nós respondemos a essas crises. Qual a visão que nós temos a respeito da verdade do Evangelho?
As crises, elas vão nos paralisar ou serão oportunidades para que você seja fortalecido? As crises, elas vão te desanimar ou diante dessas crises você vai enxergar algo que Deus quer fazer novo em você, através de você? Ah, mas minha crise é financeira. Pois é, comece a declarar. Se é financeira, Deus vai me prosperar como nunca antes. E aguarde, peça a Deus, fale, confie, peça confiadamente. É dessa forma, queridos. Eu quero orar por você, fique de pé onde você está. Sabe, se tem algo que você quer pedir a Deus, faça dessa oração agora. Fala, eu sou meio desanimado, eu sou meio mal-humorado. Irmãos, é muito difícil você andar com alguém mal-humorado. É muito difícil, é pesado. Eu sou muito privilegiado, porque minha esposa pensa numa mulher bem-humorada. Ela consegue ter, só você ficar um pouco perto dela, as pessoas bem-humoradas, elas são cativantes. Sabe por quê? Porque elas são leves de se andar. Leves. Então, quantos querem ser leves como Cristo? Sabe, tem uma visão a respeito das boas novas do céu. Não seja conduzido pelos cenários adversos desse mundo caído. Não seja conduzido pelas notícias de televisões, de rádios. Está cheio de falsa notícia, está cheio de fake news. Seja conduzido pelo Espírito de Deus. Seja conduzido como um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, que não anda segundo aquilo que o mundo diz, mas anda segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, seja esse tipo de homem, esse tipo de mulher, que aonde chega um tipo de Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Quero te dizer que você é um pequeno Cristo, é um tipo de Cristo. Quando você tem essa revelação, você não fala qualquer tipo de bobagem, você não se envolve em rodas torpes, de conversas que não vão acrescentar nada. Você não vai mais dar risadinha de piada que não edifica o reino. As pessoas, as pessoas à sua volta, elas se posicionam. Deus te chamou para ser uma bênção por onde você andar. Pastor, mas como é que você é uma bênção, se nem eu estou sendo na minha própria vida? Isso é uma mentira do diabo. A bênção de Abraão é sobre a sua vida. Talvez muitos aqui falem, pastor, eu até queria ajudar, mas eu não tenho condições. Acredite, se posicione. Se posicione. Comece a declarar que você é alguém próspero. Comece a declarar diante desse cenário adverso as boas novas do Evangelho. Logo pela manhã, fala com o Senhor. O Senhor vai falar contigo. O Senhor vai te dar uma inspiração da qual você talvez nunca experimentou. Quantos estão compreendendo? Sabe, se você tem um cenário, uma crise agora, fale com o Senhor. Comece a declarar. Comece a declarar com o Senhor enquanto eu oro. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, pela tua igreja, Senhor, nessa noite. Pai, que diante das adversidades, diante da crise, ó Deus, eles se posicionem com as boas novas do teu Evangelho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que diante dessas crises, ó Pai, a tua verdade possa prevalecer. Diante, Senhor, dessa crise, Pai, ó Deus, o teu Evangelho, a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que separa a alma do espírito, que separa juntas e medulas, a tua palavra que é cirúrgica, possa mesmo fazer vida em cada coração, oh Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, e que essas vidas possam, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, experimentar do teu sobrenatural, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, dá glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, deixa eu dar um testemunho aqui para os irmãos. Os irmãos sabem que estava falando aqui no começo, que eu viajei com os meus pais e tudo mais. Eu estive em Olímpia, e eu estava numa crise. Eu falei, eu volto no domingo, como é que eu volto no domingo e prego? Né?
E eu falei, vou pedir, vou ligar para o pastor Wagner para ele pregar. Mas eu pensei, semana passada minha esposa pregou, como é que eu faço? Irmãos, eu fiz uma oração simples para Deus. Falei, Deus, eu não vou ter condições, mas eu sei que o teu Espírito tem. Irmãos, eu estou me sentindo tão animado. Às vezes eu venho pregar aqui meio cansado, mas eu dirigi quase 500 quilômetros, cheguei aqui, troquei de roupa, vim para a igreja, preguei. Eu podia pregar mais 4 cultos. Pastor, por quê? Só porque eu pedi. Só porque eu pedi. Eu tive uma conversa, pedi para o pai. Falei, Deus, eu não tenho condições. E aí eu estou tendo uma experiência extraordinária com Deus aqui, porque seus irmãos, se tiver uma quadra, nós vamos jogar bola agora, irmãos. Meu filho topa. Amém? Então, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. E você que está forte. Fala, pastor, eu não tenho. Se amanhã a mulher da caçamba, como se fala? Substituir a caçamba, eu vou colocar um recado lá no grupo. Você pode trazer umas latas vazias, que tem muito entulho para nós jogar lá fora. E você está escalado, irmão. Amém? Pode ser, Antônia? Tem uns irmãos que vêm para ajudar aí. Aí nós ajuda aqui, enche rapidinho ali a caçamba lá. Amém? Sei que está com a mão muito lisinha, põe uma luva, que é benção.